E o capítulo 5 trata de 3 áreas básicas que estão intimamente ligados. Primeiro ele fala sobre exortação, sobre o uso do dinheiro. Depois ele fala da necessidade de paciência. E o último ponto ele fala da vida comunitária da igreja. E todos esses assuntos estão intimamente ligados com o que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, eu fico profundamente impactado, impressionado como a sua mensagem é atual para os nossos dias. Como a sua mensagem toca nos nossos corações. Como a sua mensagem mostra o caminho, a solução. Que possamos estudar a palavra de Deus com essa reverência, com esse temor, porque ela é a pura palavra de Deus. E nós vamos então ler o capítulo 5 para observar quais são as principais instruções sob o tema os alertas finais. Então Tiago faz como que agora um conjunto de instruções que são alertas finais para o cristão. Vamos ler então, você pode acompanhar a leitura, ela vai ser colocada aí na tela. Então Tiago, capítulo 5, nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes e até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideram os felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós precisamos, carecemos, Pai, da Tua presença, da iluminação, da Tua capacitação, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós pedimos isso, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos pensar em alguns alertas, algumas instruções nesse texto. Tiago começa falando aos ricos e ele diz: não ajuntem riquezas no lugar errado. Não ajuntem riquezas no lugar errado. E a palavra que Tiago traz é uma palavra um tanto dura. Mas será que Tiago estava falando isso por causa da riqueza em si, porque eles eram ricos e eles estavam sendo condenados porque eram ricos? O texto nos diz que não. O fato era como eles haviam adquirido aquela riqueza. Eles estavam ricos porque eles não pagavam o salário dos seus empregados que trabalhavam nos seus campos. E diz o texto que esse clamor pelo salário dos empregados estava chegando a Deus. Então, não era o problema da riqueza em si, mas era um problema de como eles haviam adquirido essa riqueza e de como eles estavam administrando essa riqueza. Então, o problema das riquezas tem esses dois aspectos. Como que nós adquirimos as riquezas e como que nós lidamos com ela. Aqui, então, as duas coisas não estavam de acordo com a vontade de Deus. As riquezas eram adquiridas por meios ilícitos e eles administravam essa riqueza de forma inadequada, enquanto o povo estava passando necessidade, enquanto o povo muitas vezes estava em crise, eles estavam enriquecendo. Diz o texto que eles estavam engordando em tempo de matança. Então há muitas pessoas oportunistas que mesmo em meio a situações de crise, elas estão muitas vezes explorando os mais humildes, os mais vulneráveis. Estão ganhando dinheiro em cima da exploração, em cima da crise, em cima do mal-estar das pessoas. Então isso é extremamente condenável nas Escrituras Sagradas. E Tiago começa a primeira parte, então, do capítulo 5, fazendo um sério alerta para ricos que têm ganhado dinheiro de forma inapropriada, de ricos que têm explorado os pobres, de ricos que têm se aproveitado da fragilidade das pessoas em momento de crise. E olha o que nos ensina Jesus no texto de Mateus, capítulo 6, 19 e 21. Esse texto foi alvo também da meditação do diácono Isaías ontem. Diz assim: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Tanto faz. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. E o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Ou seja, nós investimos, nós gastamos tempo, nós nos dedicamos àquilo que nós gostamos, àquilo que queremos, àquilo que valorizamos. Ali nós colocamos o nosso dinheiro. Então nosso coração está ali. Que você não seja como os ricos que são abordados por Tiago, mas que você coloque o seu coração não na instabilidade da riqueza. Porque uma coisa que essa crise nos mostrou é que seja pobre ou seja rico, todos estão vulneráveis, que a riqueza de ninguém pode resolver o seu problema, pode lhe proteger. Por mais rico que a pessoa seja, ela não está imune
ao vírus. Então é o que diz esse texto aqui: as suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram consumidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e a devorar como fogo. Nesses tempos do fim vocês ajuntam tesouros. Então, que o nosso tesouro maior seja o Senhor. Que nós possamos ajuntar os tesouros no lugar certo. Porque a vida é passageira, a vida é vulnerável. E aqueles que estão colocando o seu tesouro e o seu coração em coisas materiais terão uma grande decepção. Mas quando colocamos o nosso tesouro em Deus, evidentemente nos alegraremos. Amém? Amém. O segundo alerta e a segunda aspecto que está ligado com o primeiro, né, e que nós de certa forma já mencionamos, é que esse enriquecimento ilícito desperta a ira de Deus. O enriquecimento ilícito desperta a ira de Deus. Então, a revolta que alguém possa ter contra as injustiças, saiba que Deus não está indiferente a tudo isso. Porque esse tipo de comportamento, como nós aprendemos em Tiago, desperta a ira de Deus. E uma terceira lição que nós aprendemos em Tiago é que devemos ser pacientes e fortalecermos o coração. Do versículo 7 ao 11. O versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Paciência é uma das virtudes que mais precisamos nos dias de hoje. Nesse período onde as pessoas estão confinadas, as pessoas estão em quarentena, sabemos que algumas pessoas já estão perdendo a paciência. E sabemos que são tempos realmente difíceis. Mas qual que é o alerta? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Nós não podemos perder essa expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que muitas vezes nós vivemos o dia a dia e nos esquecemos disso. E precisa que uma tragédia aconteça para que as igrejas comecem a pensar novamente nisso, né? A vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, mas isso é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo? Essa pandemia? Com certeza que é. Jesus havia profetizado que esse tipo de coisa aconteceria. Então esse sim é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso não significa que nós sabemos quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Mas precisamos ter essa expectativa. E quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele sempre deixou para os seus servos que eles vivessem nessa expectativa, mesmo que eles não soubessem quando viria. Alguém pode falar, mas Tiago escreveu quase 2000 anos atrás e nada aconteceu. Se nós formos para frente na epístola de Pedro, Pedro vai retratar sobre esse assunto. Porque todos, mesmo naquela época, precisavam viver essa expectativa, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Se você não sabe o dia nem a hora, você tem que estar preparado. Tiago precisava estar preparado, os irmãos da igreja primitiva precisavam estar preparados, nós precisamos estar preparados, porque a volta do Senhor se dará, porque aquilo que Deus disse se cumpre. A palavra do Senhor é inerrante, ela não falha, ela não mente,
ela tem autoridade para as nossas vidas. Então, se a palavra diz que ele voltará, sim, ele voltará. E a pandemia que nós vivemos é um dos sinais da sua vinda. Tenha certo isso em sua vida. Mas qual a exortação, então? É para que a gente tenha paciência. Tenha paciência. Isso vai passar. E Cristo voltará. Em breve voltará. A pandemia vai passar, é verdade. Infelizmente, para algumas pessoas não vai servir para nada. Para algumas pessoas será pura destruição. Será uma crise destrutiva. Mas espero que para você, meu querido irmão, meu querido ouvinte, isso possa fazer muita diferença na sua vida. Que esse período tenha sido um período de reflexão, tenha sido um período de alerta, tenha sido um período de retorno ao Senhor, porque em breve Ele voltará. E precisamos estar nessa expectativa. E precisamos ter paciência para com as coisas que nos acontecem no dia a dia. Porque a nossa esperança está em Deus. O nosso foco está em Deus. Porque aguardamos um dia a volta do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ainda Tiago usa o exemplo de Jó. Nós temos aquela velha frase, né? Paciência de Jó. Então, Jó era uma pessoa paciente. Jó é uma pessoa que perdeu tudo. Jó, ele perdeu todos os seus bens. Jó, ele perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu o apoio da sua mulher, que disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. Foi isso que a mulher de Jó disse a ele. Jó perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu uma coisa. Ele não perdeu a fé em Deus. Jó, ainda quando estava numa situação crítica, vieram seus amigos, os amigos de Jó. Infelizmente, muitas vezes os amigos de Jó nos rondam e aparecem por aí. Os amigos de Jó são aqueles que trazem condenação, aqueles que trazem juízo, aqueles que trazem culpa. E nós sabemos que Jó não era culpado pelaquela situação. Assim como as pessoas muitas vezes que estão morrendo nessa pandemia, não podemos atribuir uma culpa pessoal a ela. Sim, tudo isso tem a ver com a queda do homem, com o homem ter se desviado de Deus, mas não com uma culpa pessoal de uma ou de outra pessoa. Nós somos pecadores, sim, mas não é por isso que Deus vai selecionar algumas pessoas para trazer o seu juízo. O pecado da humanidade, muitas vezes, que tem causado muitas pandemias. E Jó, ainda naquela situação onde ele havia perdido tudo, os seus amigos vieram para cima dele e, em vez de trazer uma palavra de consolo, de conforto, olha o que eles disseram. Veja o que diz no 4:7. Aliás, esse aqui é um texto da nossa leitura. Quem está fazendo a leitura bíblica, de acordo com o programa da Sociedade Bíblica, nós estamos lendo o livro de Jó. Tá? Então você, capítulo 4 foi ontem. Então ontem, você que está fazendo a leitura, leu isso aqui. Olha o que diz aqui. Ó, o que disseram os amigos de Jó. Ó, os grandes amigos de Jó, que eles disseram para ele. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Eles vieram trazendo palavras de ataque, falando a Jó: você já viu algum justo passar por isso? Você já viu uma pessoa boa perecer desse jeito? Então, em vez de trazer um consolo, um conforto, ele havia trazido condenação. Isso também é uma outra lição para nós nesse tempo de crise. Não cabe a nós trazermos o juízo. O juízo é da parte de Deus, não é nosso. Nós temos que levar às pessoas o conforto, o consolo. Nós precisamos falar às pessoas que Deus é bom,
que Deus é o Salvador, que Deus é misericordioso. E aqui nesse trecho Tiago faz isso. E no final ele diz assim: vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então aqueles amigos de Jó eram cheios de acusação, mas o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então a outra lição que nós aprendemos no capítulo 5 é que precisamos ter paciência. Paciência com esse tempo de sofrimento, paciência com esse tempo de crise e paciência que vai nos levar, vai nos conduzir ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque em breve Ele voltará. E nós precisamos, nesse momento, recordar e viver na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. E Tiago continua com as suas instruções, as quais eu chamo instruções finais. E ele, do versículo 13 ao versículo 18, ele diz: orem e cantem louvores. Orem e cantem louvores. Duas atitudes importantíssimas para o cristão. Nós temos lançado campanhas de oração. Nós temos falado que não é um momento de murmuração, mas é um momento de estarmos louvando a Deus. Precisamos, nesse momento, nos dedicar à oração. Precisamos criar o hábito da oração. Temos desafiado a toda a igreja, após a meditação das 18 horas, ter um período, um momento de oração. Que você faça isso individualmente, que você faça isso com a sua família, que você faça isso com o seu pequeno grupo, mas que você tenha esse momento de oração. Então orem e cantem louvores. Aquele que canta louvor, ele não murmura. Quem murmura não canta louvor ou uma coisa ou outra. Tiago, que nós aprendemos no capítulo 3, ele fala: de uma mesma boca não pode proceder bênçãos e maldições. De uma mesma fonte não pode vir água doce e água amargosa. Então, da mesma boca que nós louvamos a Deus, não podemos murmurar contra Ele. E o remédio para que não haja murmuração é ações de graça, é louvor. Então orem e cantem louvores. Muito pode a oração de um fiel. Diz o texto que Elias, um homem sujeito às mesmas tentações. Elias não era um super crente, não era uma pessoa que estava num patamar espiritual acima, mas era um homem que estava sujeito às mesmas tentações. E a prova de que ele estava sujeito às mesmas tentações é que ele sofreu com depressão, ele sofreu com tristeza, ele teve grande desânimo, ele ficou indignado contra Deus em alguns momentos. Então era um homem sujeito às mesmas paixões, como diz o texto, do que eu e você. Mas ele orou, um só homem orou, e Deus atendeu a oração. O que nós aprendemos com isso? O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Não despreze o poder da sua oração. É verdade, precisamos orar juntos, a oração de concordância. Mas uma simples oração de uma simples pessoa pode mudar muita coisa. Então a sua oração, meu irmão, pode fazer grande diferença. Você precisa crer que Deus pode mudar as coisas através da sua oração. Nós precisamos orar crendo que Deus pode mudar as coisas através da minha oração, da sua oração. É isso que a palavra nos ensina. Orem e cantem louvores ao Senhor. E a última instrução. Na verdade, essa última é uma instrução que não se pratica mais. É um assunto até um tanto delicado para os dias de hoje. A palavra no versículo 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam
curados. Eu vou falar isso aqui, depois eu tenho mais um ponto a dizer sobre a oração. Confesse os seus pecados uns aos outros. Mas alguns estão achando isso um tanto estranho, esquisito. Então devemos fazer um confessionário na igreja? Devemos fazer igual a Igreja Católica faz? O que significa isso de confessar os nossos pecados uns aos outros? O texto diz apenas: confesse seus pecados uns aos outros. Não fala que tipo de pecado, isso que significa todos os pecados. Vamos pensar então alguns tipos de pecado. Por que é necessário que o pecado seja confessado uns aos outros? Quando há um problema de relacionamento entre os irmãos, esse pecado precisa ser confessado, porque se esse pecado não for confessado, não há possibilidade de haver reconciliação. Porque o pecado precisa ser confessado para que haja perdão e reconciliação. Mas será que isso é feito nos dias de hoje? Não. O homem, na sua modernidade, abandonou isso. O que ele faz? Ele descarta. Então, se eu tenho um problema com o irmão, eu não vou lá me pedir perdão, eu não vou lá me humilhar. Eu vou mudar de igreja. É isso que eu vou fazer. Não tem problema. Para quê? É simples assim. Se houver algum problema de relacionamento, basta mudar de igreja. De preferência, um grupo onde eu possa ficar mais anônimo. É assim que tem funcionado o homem nessa modernidade. Não há confissão de pecados uns aos outros. Não há reconciliação. Me impressiona as pessoas como elas têm agido nos dias de hoje. Nos dias de que se chama modernidade. Então, duas reações que está matando a comunidade, a igreja. Uma delas, essa atitude, é descartar. Então, para que tentar reconciliar um casamento? Para que tentar melhorar o casamento? Eu separo e caso com outra. Para que pedir perdão para o irmão e reconciliar com o irmão da igreja? Eu vou para outra igreja. Esse é o mundo da modernidade. Esse é o mundo da modernidade. Certa vez uma pessoa veio para a nossa igreja e, na primeira vez que ela teve um problema, mas eu pensei que nessa igreja eu não teria problema nenhum. Lei do engano. Em nenhum lugar a Bíblia mostra um tipo de igreja sem problema, como alguns imaginam. Pelo contrário, eu quero fazer uma declaração que vai ser chocante até talvez para alguns. A igreja é um lugar onde existem conflitos. E toda igreja há conflitos. Mas a comunidade cristã é caracterizada pelos conflitos, pelos problemas e pela solução dos problemas. Isso que faz sermos igreja. Não é o fato de não termos problemas de relacionamentos, de não termos conflito, mas temos conflitos. Mas quando a igreja resolve os conflitos, então nós nos tornamos igreja. Porque existe perdão, existe reconciliação, existe confissão. E não só confissão quando é um pecado que envolve relacionamento. O texto simplesmente fala: confesse os seus pecados. Eles não falam qual tipo de pecado. Ah não, então quando eu tenho um problema com o irmão de relacionamento, eu vou lá e resolvo com ele. Ok. Mas às vezes o pecado é de outra natureza. Às vezes alguém está sendo tentado. E aí então nós temos que confessar, nós temos que ter alguém para falar, para colocar, para nos abrir.
Isso vai criar na comunidade cristã vínculos, comprometimento. Vai criar na comunidade cristã intimidade, lealdade, pertencimento. Mas qual é a atitude do homem moderno? Indiferença. Então, como que ele lida com os pecados? Ele vai para outra igreja, ele arruma outro casamento, ou ele fica indiferente? Deixa como está, não precisa fazer nada. Isso não é a igreja de Cristo Jesus. Por isso que Tiago fala, confesse os seus pecados uns aos outros para que possam ser curados. Essa cura é uma cura da alma, uma cura emocional. Em cima, quando Tiago fala, alguém de vocês está sofrendo, faça oração, alguém está enfermo, chama os presbíteros, aí se refere mais a uma cura física. E nós verificamos que, no que diz respeito à cura física, ela mudou na igreja primitiva. No começo, Deus concedeu o dom de cura pessoal. Algumas pessoas tinham o dom de cura pessoal e eles realizavam a cura. E esse dom de cura pessoal passou a ser uma questão da comunidade, não mais de uma pessoa. Ou seja, se tem alguém enfermo, então a comunidade tem que reunir em oração. Os presbíteros, os líderes da igreja precisam orar sobre essa pessoa. Então não é mais uma questão individual, de um dom pessoal, como no começo, mas ela se transformou num problema da comunidade, numa questão da comunidade. Então a comunidade ora. E embaixo, quando ele fala, confesse os pecados uns aos outros para serem curados, aí já cura abrange a questão emocional. Então, porque o grande número de pessoas com vários problemas emocionais, angustiadas, carregando um peso do pecado. E quando há essa confissão, então esse peso do pecado é tirado. Davi, no Salmo, quando ele confessa o seu pecado com Betseba, ele diz que, em uma linguagem mais popular, como uma tonelada de peso se saiu de cima dele. Então precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para que possamos ser curados. E essa é a verdadeira comunidade cristã. Então, em tempos de modernidade, nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido de ser igreja. E ser nesse momento em que nós não podemos nos reunir fisicamente, próximos, mas que nós possamos aprender o que significa igreja, porque senão poderíamos ter uma igreja digital assim pelo resto da vida. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja onde existe comunhão, é uma igreja onde existe confissão de pecados, é uma igreja onde existe reconciliação. E você, meu irmão, não seja um desses que através da indiferença, que através do descartar as pessoas, do descartar as igrejas, seja uma pessoa que não viva o que significa ser igreja. Mas para essas pessoas que não vivem o que é igreja, infelizmente, elas acabam adoecendo emocionalmente e muitas vezes até fisicamente. Porque esse relacionamento, o perdão, a confissão, é muito necessária para o nosso bem-estar espiritual e emocional. Enfim, meus irmãos, 3 áreas básicas que nós aprendemos em Tiago. A primeira é que precisamos aprender a lidar adequadamente com os recursos. Saber que nesse tempo de crise precisamos ser generosos, precisamos ser solidários com os nossos bens materiais. Segundo, precisamos ter paciência, a mesma paciência que Jó teve. E precisamos ter paciência com expectativa, com esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. E o terceiro é que a vida em comunidade enfrenta conflitos, problemas, dificuldades, mas pelo fato de resolvermos esses problemas, essas dificuldades,
Isso que faz com que nós sejamos uma verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você para fazer parte dessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nesse momento de dificuldade, Ele te chama, Ele te convoca para que você entregue a vida a Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Ele, porque o amanhã não lhe pertence, como nós aprendemos em Tiago. A vida é passageira, mas Deus é cheio de misericórdia e compaixão e aguarda a sua volta, o seu retorno a Ele. Que Deus os abençoe.